Olá, meu nome é Igor e nesse vídeo vou explicar o que é eletrônica e apresentar uma de suas leis mais fundamentais. Primeiro, precisamos entender a diferença entre o circuito elétrico e um circuito eletrônico, que basicamente se resume ao grau de controle sobre o circuito. Um interruptor, por exemplo, nos permite ligar e desligar uma lâmpada, e é isso. Esse é o nosso grau de controle sobre esse circuito. Um dimmer, no entanto, nos permite ir além, possibilitando que alteremos a intensidade da luminosidade da lâmpada, além de ligá-la e desligá-la. O primeiro circuito é um exemplo de um circuito elétrico, no qual não temos muito controle sobre o que acontece no circuito, só conseguimos permitir que o circuito esteja ligado ou desligado. No segundo circuito, além de conseguirmos decidir se o circuito está ligado ou não, podemos controlar a luminosidade da lâmpada. Outros circuitos eletrônicos, por exemplo, transformam uma forma de energia em outra, como o microfone, que transforma som em sinais elétricos. Portanto, podemos dizer de forma resumida que a eletrônica é a área que estuda as maneiras nas quais podemos controlar o comportamento da corrente elétrica em um circuito com o objetivo de executar determinadas funções. Essa definição implica que você saiba o que é corrente elétrica, que é o que vou explicar a seguir. Para entender o que é a corrente elétrica, precisamos primeiro entender a estrutura atômica dos metais. Os átomos de metais se ligam por ligação metálica. Nessas ligações, os elétrons da camada mais exterior são livres para vagar entre os átomos do metal, pois a atração entre eles e os prótons dos núcleos dos átomos é baixa. Chamamos isso de mar de elétrons. Normalmente, os elétrons se movem de forma randômica, desordenada, e nada de muito interessante acontece. No entanto, é possível aplicar uma força sobre eles, que vai fazer com que o movimento aleatório de todos os elétrons se torne ordenado, e tenha uma direção e velocidade, ou aceleração. A esse fluxo ordenado de elétrons damos o nome de corrente elétrica, que tem como unidade um ampere, denotado por um A, que pode ser calculado se soubermos a quantidade de elétrons que passa em uma seção do metal condutor e o tempo levado para tais elétrons passarem. Portanto, sabemos que, para haver corrente elétrica, é preciso que uma força ordene o movimento aleatório dos elétrons, gerando um fluxo deles. Mas que força é essa? A essa força damos o nome de tensão, ou diferença de potencial, e sua unidade é o volt, denotado por um V. Essa tensão é gerada quando há cargas elétricas, sejam elas positivas ou negativas, com diferentes potenciais elétricos presentes no circuito. É mais fácil visualizar isso em um circuito simples, com uma pilha de 1.5 volts e uma lâmpada. Na pilha, há a presença de um polo negativo e um polo positivo. Isso significa que o polo negativo tem um potencial elétrico menor que o positivo. Portanto, podemos dizer que os elétrons são impulsionados, forçados a se movimentar para longe do polo negativo na direção do polo positivo, usando o fio como caminho, para, assim, igualar os potenciais elétricos dos polos, tornando a diferença de potencial zero. Portanto, a força que leva os elétrons a deixarem de se movimentarem aleatoriamente e adquirirem um movimento ordenado e contínuo é a diferença de potencial, ou tensão. Agora, veremos como relacionar essas duas grandezas fazendo uso de uma das leis mais fundamentais da física e da eletrônica, a lei de Ohm. Para conseguirmos entender a lei de Ohm e qual é a relação entre corrente e tensão, precisamos de mais um elemento, a resistência. Quando aplicamos uma tensão sobre o circuito, o fluxo de elétrons se forma. Porém, infelizmente, os elétrons não podem se movimentar tão livremente. Acontece que os átomos do condutor, que pode ser um fio de cobre ou algum aparelho, como uma lâmpada, atrapalham o fluxo da corrente. Podemos dizer que os elétrons, quando tentam andar pelo fio, batem nos átomos do condutor. Portanto, uma maior resistência significa que os elétrons têm muita dificuldade de passar por entre os átomos do condutor e colidem com eles frequentemente. Dessa maneira, a resistência atrapalha e diminui o fluxo de elétrons e os fazem perder energia na forma de calor. É por isso que alguns fios, lâmpadas e outros aparelhos esquentam quando conduzem eletricidade. Porém, a resistência dos condutores não é de todo mal. É por causa dela que a resistência do chuveiro consegue esquentar a água do chuveiro, por exemplo. A unidade da resistência é o ohm, representado por um ômega maiúsculo. Quanto maior a magnitude do valor da resistência, mais o condutor dificulta a vida dos elétrons que querem sair do ponto de menor potencial elétrico para o ponto de maior potencial elétrico. Agora que temos todos os elementos necessários, podemos finalmente explicar o que é a lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece a relação entre tensão, resistência e corrente e nos permite calcular e descobrir o valor de qualquer uma dessas grandezas, desde que tenhamos os outros dois valores restantes. Ela diz que a tensão sobre um circuito vai ser sempre igual à resistência do circuito vezes a corrente que passa por ele. Algo que não é muito comum de ser feito nas escolas é comparar equações com a teoria por trás delas. Usemos a lei de Ohm como exemplo para exemplificar isso. Tomemos o seguinte circuito como exemplo então. Nele, temos uma pilha que exerce 12 volts de tensão e uma lâmpada de 1 ohm de resistência. Ou seja, é como se estivéssemos aplicando o valor de 12 na vontade dos elétrons de fluírem no circuito por uma lâmpada que vai lutar contra eles com 1 de força.
Apesar dos elétrons fluírem do polo negativo para o polo positivo da bateria, na realidade, em todas as representações de circuitos, sempre utilizamos o sentido convencional da corrente, pois antes de sequer descobrirem a estrutura do átomo e o que são elétrons, os cientistas consideravam que a corrente fluía do positivo para o negativo, e não quiseram mudar essa interpretação depois que descobriram que na realidade o que acontece é o oposto. Através da lei de Ohm, podemos calcular que a corrente nesse circuito é de 12 amperes. Agora, perceba o que acontece quando aumentamos a resistência da lâmpada. Eu disse aqui que quanto maior a resistência, maior vai ser a dificuldade dos elétrons para fluírem no circuito, certo? Portanto, ao dobrarmos a resistência, a corrente cai pela metade, de 12 amperes para 6 amperes. Assim como esperado, a corrente diminui quando a resistência aumenta. Analisando matematicamente a equação, vemos que, para uma tensão constante, ao aumentarmos a resistência, a corrente deve diminuir para manter a constância da tensão. Ou seja, dizemos que, quando a tensão é constante, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra deve diminuir. Além disso, se mantermos a resistência constante em, digamos, 2 ohms e aumentarmos a tensão de 12 volts para 16 volts, vemos que a corrente também aumenta de 6 amperes para 8 amperes, o que está de acordo com o fato de que a tensão age como um motivador dos elétrons. Quanto maior a motivação dos elétrons, maior o seu fluxo. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e compreendido os conceitos aqui apresentados. Muito obrigado.